Começando aqui mais um pós-jogo de imparcialidade e, cara, eu tô com a mesma empolgação do time do Corinthians hoje. Ainda mais que o Pedro tá com essa desgraça dessa camisa do Vasco. O Palmeiras ele nunca aparece. Aí quando ele aparece aparece com a camisa do Vasco. Mas eu vou dar o recado sempre. Compartilha, peço desculpas aí. Sim, compartilha, segue e até peço desculpas aí pelo sumiço desde a tragédia, derrota do Palmeiras na Libertadores. Mas agora mudamos um pouquinho de time, né? Torcida amiga, seguimos um pouquinho o Vascão aí, mas que jogo feio, meu Deus do céu. Cara, segue, compartilha, ativa o sininho aí. Pedrão, seja bem-vindo de volta. Fê, obrigado. Noite péssima. Foi um empate, mas o Pedro a gente deixa para depois. Fê, e aí, cara? Cara, eu não sei, eu tô meio que sem palavra. Foi uma final de campeonato, cara. Não parecia. Assim, para começar, que o jogo foi horrível, né, cara? Os times não criaram absolutamente nada, sem chances de gol para nenhum dos lados. Quer dizer, o Vasco ainda meteu uma bola na trave no segundo tempo, né? Numa bola parada. Mas, assim, jogo muito ruim. Mas a proposta do Vasco, acho que era levar o jogo pro Rio, né? E, nesse sentido, o Vasco acabou sendo muito superior ao Corinthians, muito mesmo, assim. Acho que a partida do Corinthians foi meio assustadora. A entrevista do Maicon pós-jogo aí falando que nossa proposta não encaixou, nós não conseguimos colocar aquilo que a gente treinou em campo e tal. Acho que diz muito sobre o jogo, né? O Corinthians não conseguiu jogar. No primeiro tempo, acho que o Corinthians não esperava o Vasco marcando lá em cima, sei lá. E aí o Dorival tentou fazer uma escalação, ele mexeu no meio-campo do time, ele voltou o Garro para o time titular. Cara, o Bidon ficou sem função no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, quando ele começou a achar uma função, ele fez uma jogada pelo meio, ele saiu. Achei que o Dorival mexeu mal. Quem tinha que ter saído era o Garro. Está sem ritmo de jogo. É um cara para entrar mais hoje no segundo tempo, porque ele tá abaixo fisicamente, cara. Ele precisa de ritmo, precisa de jogo. E acabou. Cara, assim, na verdade, mais do que o Dorival, né? Acho que vai além do Dorival, assim, a gente fica até difícil pensar, mas a partida do Corinthians, tecnicamente, foi medonha, assim, horrorosa. O Maicon também, o Maicon e Carrijo, né? Que a gente no intervalo falou, tem que entrar tal. Os caras entraram amassando a bola, mas amassando a bola. O Carrijo errou tudo que tentou. O Maicon chegou a sobrar uma ou duas bolas para ele no ataque ali agora no final do jogo. E, cara, uma ele tocou uma bola para lateral por cima do Bidu. E a outra, duas lances seguidos, ele tropeçou na bola, assim, aí perdeu a bola. Ele tropeçou na bola, tocou, a bola voltou para ele tropeçou de novo na bola. Não, impressionante, assim, a qualidade da partida do Corinthians hoje foi assustadora, tecnicamente. Do outro lado, o Vasco, acho que tem um time que tecnicamente não é brilhante, né, mas, assim, estava muito encaixado, muito encaixotado. Taticamente foi bem superior ao Corinthians. E conseguiu fazer o que queria, né, porque acho que o Vasco... Você vê aí na comemoração dos caras no final do jogo, né? Foram na torcida, batendo no peito e tal, porque era o que eles queriam, levar a decisão para o Maracanã. Vai ter 65 mil pessoas gritando na cabeça dos caras. Do mesmo jeito que hoje teve 47 mil, mas assim, só o grito da torcida não faz diferença, né? A impressão que a gente tinha, pelo menos no começo, a gente falou isso no começo do jogo, não sei, também quiser para trazer o Pedro para a discussão aí, é que o Corinthians entrou cagado, assim, com a fralda, o famoso fralda cheia. Ranielli tropeçando na bola no primeiro tempo, o Garro tropeçando na bola, e aí, voltando só um finalzinho para a parte tática, o Martins ficou sem função, porque ele abriu na esquerda, o Bidu não tinha coragem de tocar essa bola no Martins, então a gente ficou com um a menos para sair jogando, o Vasco conseguiu pressionar, encaixotou, e, cara, assim, o primeiro tempo foi assustador, o segundo foi talvez um pouco menos assustador, mas também assustador. Jogo muito ruim, muito ruim. Eu lembro de um chute no gol que foi esse do Vitinho no último lance. Eu mandei mensagem pro Pedrão, pra gente gravar. Aí ele demorou um pouquinho para responder. Eu falei, não, cara, eu até entendo se ele tiver ido dormir.
tá ligado? Numa boa, assim. Não, foi difícil segurar o sono, cara. Eu esperava muito mais do Corinthians também, igual o Fê falou. Eu achava que o Corinthians ia amassar o Vasco, na verdade, né? Entrando nos últimos jogos, né? Tá entrando com o trio principal, Memphis, Garra e Yuri. Mas o Corinthians fez um jogo deplorável, muito, muito mal. O Dorival errou em tudo que é possível errar. E é isso, o Vasco fez o que era para ter feito, vai levar para o Maracanã. E eu acho que, embora esse título é muito importante para o Corinthians, né? Obviamente, eu acho que é ainda mais importante para o Vasco, cara, por tudo que está passando. As últimas 3 Libertadores foi um para cada rival. Os últimos anos na Série B, o sofrimento do torcedor do Vasco é algo extremamente grande. Então, por torcedor, é como se é o título mais importante do momento. Então, é tudo que eles queriam. E agora o jogo do Maracanã, o bicho vai pegar. Mas você que tem uma simpatia pelo Vasco, cara, isso não existe. O cara colocar uma camisa do time, mas tudo bem. Vamos lá. Você que tem uma simpatia pelo Vascão, pelo Vascão, você acha que, por exemplo, levar o empate para lá é um ótimo resultado, claro, mas o ambiente do Maracanã faz isso ser muito pressão para o Corinthians? Entendeu? O Vasco vai jogar de uma forma diferente. Eu não vejo o Vasco tendo uma postura diferente de querer amassar o Corinthians por estar jogando em casa. E um bom comentário. Vai estar Caldeirão, eu acho, vai estar lá com 60 e tantas mil pessoas. Eu acho que eles vão estar ao extremo dos pulmões, berrando muito. Eu acho que isso motiva qualquer time, então eu acho sim que o favoritismo passou pro Vasco, né? Tava com o Corinthians e agora tá com o Vasco, mas eu acho que o Vasco vai para cima, sim. O que pode ser um erro, mas eu acho que eles vão para cima, vão ter a posse de bola. Eu acho que vai partir para cima do Corinthians, sim. Você acha, e eu tenho sim, e para falar da simpatia, eu tenho sim simpatia com o Vasco até muito antes desse jogo, né? Se fosse Corinthians e qualquer outro time, eu jamais usaria camiseta. Já fui no São Januário, já acompanho o Vasco há um tempo. E eu gosto muito desse. É que vocês não têm o que vocês acham legal, mas eu acho legal torcida amiga, né? Acho legal poder ir Vasco e Palmeiras, tá todo mundo junto ali tomando uma cerveja, eu acho legal. Todo mundo odeia a gente, cara. E vocês odeiam todo mundo, então tá tudo certo. Não. Você acha que o Vasco tem time pra falar, não, já que estamos em casa, nós vamos fazer o que o Corinthians não fez? Nós vamos amassar? Não, eu acho que eles não podem ir com essa cabeça de vamos amassar, né? Mas eu não sei exatamente como que o Fernando Diniz vai falar para eles, né? Porque eu acho o Fernando Diniz um bom técnico. Mas eu acho que eles vão partir para cima, sim. Eu acho que eles vão tentar tomar as iniciativas iniciais, pelo menos, e tentar um gol ali nos primeiros 15 minutos. Cara, eu acho que não é nem questão de ter time ou não, né? Você vai jogar em casa. Por isso que até é assustadora para a partida do Corinthians, talvez pela questão de ter jogador com amarelo também. Foi questionado o Maicon no final do jogo, né? 8 titulares com a questão de estar pendurado, então medo de tomar o cartão, não botar tanta energia, pode ser, mas eu acho que não existe a chance de o time que está jogando em casa uma final, ainda mais com todo esse histórico que o Pedro disse aí, não só do Vasco, mas do Corinthians também. O Corinthians não ganha um título nacional há 8 temporadas, tá ligado? Então é muita coisa. Com um time, a gente que tem 30 e poucos anos, a gente viu o Corinthians sair do time de 90 para o primeiro brasileiro, para até os torneios, títulos de facas aí que veio para o Palmeiras e tudo mais. O Corinthians foi o primeiro a conquistar o heptacampeonato, sabe assim? A gente viu 7 campeonatos em muito pouco tempo, né? Em coisa de 17 anos, assim. Que tem foto mesmo, né? Que tem a foto. Né? Isso, mas assim, não sei, sem tirar sarro, né? Tô falando da questão do campo mesmo, né? E vem chegando perto da Copa do Brasil, né? Nos últimos anos, creio ou não. Então, vem, mas eu acho que tem uma coisa aí que eu acho até, assim, é assustador se pensar nisso, e aí acho que vai de encontro com o que as diretorias fazem, de montar elencos primeiro fracos, que chegam mais na camisa, depois um elenco, acho que o time desse ano não é tão ruim, mas é um time que passou o ano inteiro apanhando, não só porque o que eles fizeram no campo, mas pelo que vem de fora. E, assim, assusta você pensar que o Corinthians disputou 3 finais de Copa do Brasil na Neoquímica Arena e não saiu vitorioso de nenhum jogo, cara. Sabe? A gente jogou
A gente jogou em 2018 contra o Cruzeiro, a gente estava no campo, perdemos 2-1. Jogou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa, empatou o jogo. E agora, de novo, jogou contra o Vasco. Acho que o Pedro foi feliz. O Corinthians era favorito, na minha opinião. Mas, para mim, esse favoritismo foi embora. Assim, não sei se é um pós-jogo, né? A gente, como torcedor, fica meio cabeça quente e tal. Mas acho que o favoritismo agora passou a ser do Vasco, para mim. E o Corinthians porque, não tá assim, mais assustando dentro de casa também, né? Nessa temporada mostrou isso. E aquela questão, assim, acho que o time que joga em casa normalmente tem um favoritismo, né? E aí o Vasco agora tem um resultado que é, bom, o Corinthians também tem, mas o Vasco precisa ganhar o jogo, precisa ganhar, e aí inverte a lógica. Se a gente tivesse empatado no Maracanã o primeiro jogo, a gente estava extremamente confiante, né? Bastava ganhar na Neoquímica para ser campeão. Então, acho que agora o Vasco tem essa chance de ganhar o jogo em casa para ser campeão. Tem essa questão do histórico que o Pedro disse, o Corinthians é um adversário chato para o Vasco nos últimos anos, assim, tem perdido pouco. Sim. Tem ganhado bastante lá, inclusive, mas histórico não entra em campo, né, cara? Assim, esses caras que estão entrando em campo contra o Corinthians agora, quantos estavam nos últimos jogos que o Vasco não ganhou? É que eu acho que a nossa moral, assim, assistindo o jogo de hoje agora, assim, é um negócio, cara, a sensação é péssima, porque você fala exatamente, arena com 47 mil pessoas, tudo, e, cara, você não viu 3 passes trocados. Bizarro. Parecia o Palmeiras na final da Libertadores. Eu ia falar isso, cara. Pior que eu ia falar isso. No gol aos 49. E você vê, cara, é triste isso. Tava tudo tão errado que os caras saíram discutindo entre eles, tá ligado? Tipo, o Yuri e o Mateuzinho, com caras que você vê que costumam ser amigos, assim, e tal, sempre juntos, os caras estavam discutindo, batendo boca. O Mendes saiu puto, né, da substituição, pega mal também. Eu ia falar isso agora, e aí acho que o Dorival, cara, nada a ver tirar o Memphis Depay, assim, pra mim é um erro absurdo. É o cara que, contra o Palmeiras, por exemplo, tava um jogo muito parecido na Copa do Brasil, e nós ganhamos de 1-0 com o gol do Memphis de cabeça no final do jogo. Tá ligado? É um cara que você não tira do campo, ainda mais que o Yuri tava amassando a bola, tá ligado? Tipo, não fazendo um bom jogo também, de novo. E o Memphis, na Holanda, joga de centroavante. Então, pô, deixa o cara mais perto do gol. Quem sabe... O cara fede gol, sabe? Quem sabe sobe uma bola e ele põe para dentro. Não acho que é o cara que tinha que ter saído. Não sei se tem razão de sair reclamando. Acho que tem que ser uma coisa meio interna. Não se pode sair brigando. E assim, você vê que tá todo mundo tão nervoso. O jogo foi tão ruim pra gente que o Dorival saiu xingando o torcedor. Né? Que algum torcedor cobrou ele ali. Ele saiu xingando o torcedor. Então, acho que o Corinthians foi surpreendido pelo Vasco, eu acho. Ele não esperava a postura, e aí ele não encontrou o jogo, e acho que você falou no intervalo uma coisa, Samu, e aí o Pedrão também, não sei se vai lembrar disso, o Felipe Luiz, Corinthians e Flamengo, né, falou aquilo que, né, você trouxe no intervalo, que aquele Corinthians e Flamengo foi 2-1 pro Flamengo, que o Yuri perde o pênalti, mas o Corinthians foi bem superior ao Flamengo, principalmente no primeiro tempo. E o Felipe Luiz falou, né, na coletiva, que os primeiros 30, 35 minutos ali, eles não entenderam o jogo. E o Corinthians amassou o Flamengo. E o Corinthians amassou o Flamengo. E aí, hoje, eu acho que foi igual, só que, assim, foi por quase 90, sabe? Se não foi por 90. A gente não só não entendeu o jogo inteiro, assim, muitas oportunidades não, muita bola sobrou pro Vasco, assim, não sei se quem tá assistindo torcendo menos, que a gente que tá meio nervoso, acho que percebe mais, assim, mas segunda bola, quase todas do Vasco, quase todas, assim. Chutão, o Corinthians não conseguia marcar o Vasco quando precisou dar chutão, sobrava com alguém dele sozinho. Então a gente não entendeu o jogo, não entendeu o posicionamento do Vasco. Não sei como o Dorival vai mexer nisso, como ele vai arrumar isso. Mas ele precisa dar um jeito. A angústia é essa, tá ligado? Tipo, mano, o que vai mudar pra fazer um jogo? É isso, cara. Assim, foi assustador porque eu acho que o Vasco não tem um time para vir na Neoquímica Arena e dominar o Corinthians, sabe? Eu acho que a gente foi dominado. Dominado assim, e eles atacaram, né? Dominado na proposta de jogo, sabe? A gente não conseguiu. Você falou no intervalo e dá para falar agora depois dos 90 minutos. O Corinthians não se impôs no jogo em nenhum momento. Não teve aquele. Não teve. Não sei, contra o Cruzeiro na semifinal, o Corinthians perdeu o jogo de 2-1, né? Foi para os pênaltis. Mas a gente empatou o jogo e teve ali 8, 10, 12 minutos que o Corinthians foi muito superior. 2 bolas na trave, cruzamento que passa raspando e bola que... Não teve isso, não teve, tá ligado? Assim, o Corinthians não conseguiu fazer isso por 3 minutos, sabe? Não teve aquela pressãozinha,
aquele abafa que você jogando em casa com 40 mil, 47 mil na cabeça do adversário, você talvez tenha que fazer, pois você não conseguiu fazer isso hoje. Então, de fato, para mim, eu fico meio assustado e a palavra é com receio do que vai vir no próximo jogo, velho. Porque, só finalizar, como o Pedro disse, o torcedor do Vasco sofreu muito, mas o corintiano também, e a gente está esperando muito esse título há muito tempo para ver se dá uma aliviada, né? Tá o título dos sofredores aí, né? Cara, a gente não tá apanhando só dentro do campo, a gente tá apanhando muito fora do campo, sabe? Ser corintiano ultimamente, assim, nos últimos anos, é sofrido porque você não vê só notícia ruim do campo. Você vê você vê o Corinthians no Fantástico, tá ligado? Você vê coisa de corrupção, você vê presidente sendo empichado, você vê a dívida subir, dobrar num mandato presidenciável, você vê um monte de negociata, então, e as notícias, assim, você é bombardeado, tá ligado? Quem é corintiano hoje sabe o que eu tô falando, a gente é bombardeado por notícias ruins. Data FIFA, então, é inacreditável. São 15 dias de massacre em cima do Corinthians. A notícia do Corinthians é sempre a pior. A sempre a próxima. A gente precisa disso aí também para dar uma lavada na alma, assim, tá ligado? Então eu entendo que o Vascaíno passou por isso também, mas o Corinthians também precisava disso, tá ligado? Então, que esses jogadores entrem em campo com outra postura, mais tranquilo, porque a bola queimando no pé dos caras, inacreditável. Mas pode ser isso, às vezes quer tanto título que não quer arriscar, né? Vai ter aquele jogo de meio de campo feio. Dos dois lados. Cara, mas é que é aquilo, né? Tipo, você tem 180 minutos, de fato, a decisão tem 180 minutos. Mas, porra, você conseguir no primeiro jogo, pelo menos, sair na frente, né? Não precisava ser brilhante, cara. Não precisava ser os 3-0 que a gente sonha. 1-0. Sabe? Pra você poder jogar lá, jogando a responsabilidade pro adversário, que ele tem que sair, ele te dá o campo, te dá contra-ataque. Mas do jeito que foi hoje, cara, assustador. E mais uma vez, o Vasco saiu extremamente confiante, os jogadores comemorando com a torcida como se tivesse ganhado o jogo, e o Corinthians bem, bem ruim. Para quem é supersticioso, o Corinthians ganhou todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil, não tomou gol fora de casa na Copa do Brasil, então tentar se apegar nos detalhes, vamos ver o que acontece. Sim, mas o que é estranho, né? Pensar que o Corinthians fraco dentro de casa, né? Sempre foi tão forte aí dentro e jogando bem fora. Vai entender futebol também, viu? Não, cara, vai ser, se Deus quiser. Galerinha, mas vai ser bom. E que seja um jogo melhor, acima de tudo, né? Que seja um jogo gostoso de assistir. Não me interessa como é que vai ser o jogo. Interessa que o Corinthians saia campeão. Uns 3-0 Vascão, tá bom. Galerinha, para finalizar, reforçar o pedido, compartilha aí nosso pós-jogo, se inscreva no canal, acompanhe a gente aqui. E, Pedrão, palpitinho para final. 2-0 Vasco. Do Fê? 1-1. Ai, meu Deus do céu, cara. 1-1 e o Hugo Souza tem que brilhar nos pênaltis. Acho que é isso. Se vai para os pênaltis, 2 goleiros muito bom, né? Aí o meu vai ser aquele 1-0, gol do Memphis. Gol do Memphis. Decidido. Gol do Memphis decidido. Galerinha, Pedrão. Obrigado, pessoal. Vai conseguir estar na próxima, domingão? Cara, domingão. Não, vou estar em Natal de família, irmão. Zero chance. Moleque, então você vai perder. Mas vou mandar um áudio quando o Vasco for campeão pra você. Você vai perder a nossa comemoração, se Deus quiser. Fê, um beijo, tamo junto. Falou, galerinha, é nóis. Pedrão. Valeu, pessoal. Valeu, Samu. Valeu, Fê. Valeu, Pedrão.